Então vamos agora para a terceira fase da resposta sexual, que é a fase do orgasmo, o clímax sexual. O que é isso? O que é esse orgasmo? O que é essa fase de máximo de prazer? É disso que a gente vai falar agora. Então vamos retomar, só para você ir aí, né, entendendo cada vez mais. O corpo recebeu aí os estímulos eróticos, tá? Pelo tato, olfato, visão, audição, paladar. Entrou aí no movimento de desejo, ou já estava no movimento de desejo via imaginação. A partir desse desejo, foi dando continuidade nos estímulos eróticos, as preliminares, né, que a gente tanto fala, que é esse pré-aquecimento, e as práticas sexuais foram acontecendo. Então, foi rolando sexo oral, foi rolando penetração vaginal, penetração anal, masturbação, o que for, e o corpo entrou, então, numa fase do que? De estimulação, na segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. Nessa fase, o corpo masculino teve toda uma movimentação sanguínea e o pênis ficou ereto. Aquilo ali a gente já falou, isso a gente já falou nas primeiras aulas. A partir do momento que essa excitação vai continuando, né, continuando, o corpo vai aumentando ali a sua percepção desses estímulos eróticos com as práticas que forem e vai chegando a um ponto máximo de prazer. Esse ponto máximo de prazer é o orgasmo, que é o clímax, que é uma sensação de extremo prazer e que vai ser seguido de um profundo relaxamento, que é a quarta fase da resposta sexual. Mas o que você precisa saber aqui? Que esse ponto máximo de prazer, ele dura pouquinho tempo. Ele dura segundos, ele não dura aquele tempão. Quando a gente escuta, né, falando, um orgasmo de X horas e tal, isso aí são outros conceitos, né? Na verdade, o que a sexologia enxerga, que é o que eu tô te trazendo aqui, é que o orgasmo dura alguns segundos apenas, que é esse ponto máximo de prazer. Mas nesses poucos segundos acontece algo no corpo que leva à ejaculação. E aqui eu já vou trabalhando que orgasmo e ejaculação são coisas diferentes. Orgasmo é essa sensação de máximo de prazer. E o que acontece na hora do orgasmo? O corpo masculino e o feminino também, vai ter uma série de contrações que vão acontecer ali na região dos genitais. No corpo do homem, essas contrações vão fazer com que o sêmen, que é o esperma, que é o líquido ejaculado, essas contrações vão acontecer em toda a região genital masculina e vão passar pelo pênis e vão fazer com que esse sêmen, com que esse esperma seja lançado. Esse monte de contrações, e que são as contrações o quê? Do orgasmo, as sensações desse ponto máximo de prazer. A partir dessas contrações, esse sêmen é lançado, que é a ejaculação. As mulheres também têm essas contrações e para algumas mulheres sai algum líquido na hora do orgasmo, para outras não. Para os homens, em geral, a ejaculação acontece junto do orgasmo. Em geral, o comum, né, da maioria dos homens, principalmente aqui, né, no Ocidente, porque a gente tem, né, técnicas orientais aí que apontam que o quanto o orgasmo pode ser interessante se o homem não ejacular, reter essa energia sexual. Mas a gente está falando em Ocidente, está falando aqui na nossa praia, nas nossas terras, e em geral por aqui o orgasmo acontece junto com a ejaculação. Na verdade, o orgasmo é que promove a ejaculação. As contrações prazerosas desse ponto máximo de prazer promovem essa ejaculação e que, em geral, o que o homem ejacula, né? Ejacula o equivalente a uma colher de chá de esperma. Se ele teve outras ejaculações no dia, essa colher de chá vai sendo diminuída, e se ele teve muitas ejaculações no dia, pode ser que nem tenha mais líquido a ejacular. Mas não quer dizer que secou. No dia seguinte, né, o corpo já vai produzir mais esperma e já vai ter mais líquido a ser ejaculado. Só uma curiosidade sobre esperma, né? O esperma, ele é composto por líquidos da próstata, das vesículas seminais, ou seja, né, que tem a ver com o sêmen, com o esperma, e apenas por 1 a 2% dos espermatozoides. Mas qualquer ejaculação próximo à entrada da vagina ou na vagina, né,
essa ejaculação já pode levar a mulher já pode levar a mulher a engravidar, a orgasmo também, mas já pode levar a mulher a engravidar. Então a gente fala tanto em métodos para evitar a gravidez, né, e na importância aí de saber direitinho esses processos, né, o que se passa, também por causa disso. Porque a gente, a partir do momento que entende o que acontece a cada fase, entende os processos do nosso corpo, a gente começa a compreender o que pode dar errado ou não, que é o que eu tô falando aqui. Mas é só para entender que orgasmo é diferente de ejaculação, mas essas curiosidades aí sobre a ejaculação. Uma outra curiosidade é que as pessoas têm um hábito, já tô colocando aqui métodos contraceptivos, né? Mas vamos lá. Que as pessoas às vezes têm um hábito de fazer o que a gente chama de coito interrompido, que é um pouquinho antes de ejacular, tirar o pênis da vagina. Essa técnica, ela tem uma alta margem de falha, né? Então não é recomendado pelos médicos, pelos sexólogos. Por quê? Porque mesmo antes da ejaculação, o pênis já pode liberar uma gota de líquido, de um líquido lubrificante nessa fase da excitação. Então, mesmo antes do orgasmo e da ejaculação, já pode liberar essa gota de líquido lubrificante e esse líquido pode ter espermatozoides e com isso a parceira já pode engravidar. Então a dica é não faça coito interrompido e a dica principal é entenda os seus processos, entenda o que acontece no seu corpo. Saiba que esse é um movimento natural. Sentir desejo, entrar no estado de excitação e ter a ereção naturalmente e ao se estimular, chegar ao clímax, ao ponto máximo de prazer, que é o orgasmo, e com os movimentos do orgasmo em todo o corpo, ter aí a ejaculação. E a partir disso, desse orgasmo e dessa ejaculação que dura segundos, entrar num estado de um profundo relaxamento, que é a quarta fase da resposta sexual e que a gente vai falar agora. Antes disso, só lembrando que essa ejaculação, é importante entender isso, porque nós vamos falar de ejaculação precoce, que é uma outra coisa que acontece aí meio fora dessa sequência natural. A gente vai falar no próximo módulo, mas nesse módulo aqui a gente está falando como naturalmente o corpo masculino, e falando um pouco do feminino também, né? Como o corpo masculino vive as suas sensações de prazer. É isso. Vamos para a próxima aula?